Variante indiana da Covid-19 chega ao Brasil. CPI da Covid ouve diretor do Instituto Butantan e convoca governadores. Brasil tem desemprego recorde no primeiro trimestre do ano. Definidos brasileiros classificados para as oitavas de final da Libertadores e Copa Sul-Americana. Eu sou Stephanie Com e essas são as principais notícias da semana no Brasil e no mundo. A Saúde já identificou 7 casos da variante indiana da Covid-19 em 2 estados do país. A cepa é considerada mais transmissível do que a forma tradicional do vírus e tem sido apontada como responsável por uma explosão de casos na Índia recentemente, o que tornou o país um novo epicentro da pandemia. Além dessas ocorrências, também foram registrados 3 casos da cepa da África do Sul, 12 casos da variante do Reino Unido e 3.848 da cepa de Manaus. Especialistas alertam para a iminência de uma terceira onda no Brasil. Em depoimento à CPI da Covid, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que, não fosse o boicote do governo federal à vacina, o Brasil poderia ter sido o primeiro país a imunizar a sua população. O diretor ainda confirmou que o Brasil poderia ter tido 100 milhões de doses entre o fim de 2020 e o primeiro semestre deste ano, caso o acordo de outubro com o Ministério da Saúde não tivesse sido desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. A quantidade de vacina seria o suficiente para imunizar 50 milhões de pessoas com a primeira e a segunda dose. Ainda esta semana, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para apurar suspeitas de desvios de recursos federais para o combate à pandemia. A convocação foi aprovada apesar das dúvidas de que o regimento permita investigar supostas irregularidades em estados. Serão ouvidos nos próximos dias Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Antônio Denário, de Roraima, Valdez Góes, do Amapá, Marcos Rocha, de Rondônia, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Mauro Carlesse, do Tocantins e Wellington Dias, do Piauí. O desemprego no Brasil atingiu um nível recorde de 14,7% no primeiro trimestre do ano, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020, quando a pandemia chegou ao país. No momento, 14,8 milhões de pessoas procuram trabalho no Brasil. O IBGE ainda informou que a soma dos desocupados com o de subempregados, ou seja, pessoas com número insuficiente de horas trabalhadas, chega a 32,2 milhões, outro recorde em relação ao ano passado. O número de brasileiros que desistiram de procurar emprego por falta de oportunidades também alcançou a marca recorde de 6 milhões, alta de 25% em um ano. Foram definidos esta semana os times classificados para as oitavas de final da Libertadores. Brasil e Argentina dominam a lista com 6 representantes de cada país. Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo são os representantes brasileiros da competição. Já na Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense, Bragantino, Grêmio e Santos vão disputar o campeonato. As novas partidas da Libertadores e da Copa Sul-Americana acontecem em julho, logo após a Copa América. Eu sou Stephanie Com e esse foi seu resumo da semana. Até sábado que vem!